Pense nisso e confie no seu trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Até que enfim nos conhecemos pessoalmente. Pois é, depois de muito telefone. Por favor, sente-se. Belo escritório, hein? Obrigado. Eu vejo que você gosta de arte. Sim, eu gosto muito. Eu tenho umas telas modernas no meu escritório. É? Que conversa mole, hein? Nada disso. Ela está buscando uma identificação com ele para torná-lo receptivo. Está quebrando o gelo, lidando com emoções e interesses em comum para gerar confiança e criar um clima construtivo. Vamos voltar um pouco e ver o que Clara viu. Ao entrar, ela analisou o ambiente e encontrou esculturas e quadros na parede. São elementos de destaque na sala dele. É fundamental criar esse tipo de identificação na abertura através de associações simples. Mas para isso é preciso sensibilidade e capacidade de observar o contexto. Ela tem uma atitude proativa e confiante. Ele parece receptivo a isso. Observe o ambiente, o não verbal e se informe antes da negociação. Passo número 2, a abertura. Este é o momento de aumentar as semelhanças e diminuir diferenças com o negociador que está do outro lado. A nossa palavra-chave aqui é sintonia. Seja observador e descubra elementos de identificação. Aproveite para fazer associações simples, de gostos pessoais, hobbies e amenidades. Agindo dessa forma, você estará quebrando o gelo e criando um vínculo com a pessoa. Mas tome cuidado, use sempre o seu bom senso, pois um erro de interpretação ou um assunto delicado podem afetar negativamente o clima da negociação. Ao telefone, a atenção deve ser ainda maior. Repare sempre no tom de voz e também nos silêncios repentinos. Estes sinais servem de indicadores para o andamento da negociação. Para quem lida diretamente com o público, é importante se livrar de preconceitos. Outra boa recomendação são as perguntas abertas, pois elas induzem a reflexões mais amplas, impossibilitando respostas como sim ou não. Tente agora adaptar o bom desempenho de Clara, na fase de abertura, para a realidade de Marcelo, na apostila de atividades. Então, Antônio, sua empresa vem ampliando os negócios. Sim, você está bem informada, hein? Faz parte, né? Inclusive, vocês estão ampliando o parque industrial, não é verdade? Acabamos de construir uma nova unidade. Nós descobrimos uma demanda importante e acabamos de fechar aí novos negócios e contratos que vão fazer Vamos deixar o teor da conversa de lado e nos ater ao que está acontecendo nesta negociação. Além de demonstrar o conhecimento que tem sobre o mercado e a empresa dele, Clara está explorando temas importantes. Para fechar boas vendas, precisamos obter informações sobre os clientes. E a melhor maneira de fazê-lo é perguntando. Não complique. Suas perguntas devem ser fáceis de entender. Comece de forma mais generalizada e depois vá focando seus questionamentos rumo ao fechamento. Se você perceber que o cliente está se intimidando com as perguntas, explique que seu objetivo com elas é ajudá-lo a fazer a escolha certa. Ela escuta atentamente enquanto observa a atitude dele e coleta mais informações. Este procedimento parte de ambos os lados. Enquanto ele expõe, também a observa. O terceiro passo, a exploração, é uma fase fundamental em nossa caminhada. Nessa etapa é que coletamos todas as informações sobre o cliente e as necessidades apresentadas por ele. Por isso, tenha muita atenção. Se ficar inseguro ou não entender algo plenamente, seja sincero ou repita a questão. Dê espaços entre uma pergunta e outra, para que a pessoa não se sinta em um interrogatório. Escute as respostas com cuidado, pois elas servirão de embasamento para a sua argumentação. E não menospreze os detalhes, eles podem carregar informações valiosas. Este passo deve ser encarado pelos vendedores como uma bela oportunidade de satisfação do cliente, ou ainda como impulsor de uma venda adicional. Isso porque ele estará tendo acesso às necessidades identificadas ou expostas pelo próprio comprador. Caso tenha dúvidas quanto à sinceridade da pessoa, faça uma pergunta cuja resposta você já conheça. É uma forma simples e praticamente infalível de acabar com as incertezas. Ajude agora o nosso amigo no exercício da apostila.
Identificamos a partir disso novas necessidades. Entendo, é natural que existam novas necessidades com ampliação. Mas veja, Antônia, a nossa empresa é super conceituada e experiente nesse tipo de atendimento. São 23 anos de experiência com profissionais especializados em oferecer soluções possíveis e específicas em diferentes aspectos. Você com certeza já deve ter Mais ouvido um falar sinal de nós. vermelho. Inclusive, se você Este acessar é um o dos site momentos da cruciais para a negociação. A apresentação. É necessário ser criativo e ativo sem intimidar o interlocutor. Durante esta fase, é fundamental usar lógica e coerência, apoiadas em uma linguagem clara e concisa, adequada ao momento. É possível explorar canais sensoriais com materiais de apoio, como elementos gráficos e audiovisuais, olfativos, táteis e gustativos, se a ocasião e o produto assim permitirem. São elementos que personalizam as soluções e os benefícios que você oferece. Esteja atento a tudo que ouvir na apresentação para poder ter subsídios na hora de negociar. E, ao construir sua apresentação, defina com clareza suas metas e sua linguagem. Voltando. Eu trouxe uma apresentação audiovisual que, se você me permitir, eu gostaria de mostrar agora mesmo. Demorada? Não, 5 minutos. É só para que você conheça um pouco mais da nossa estrutura. Então é isso. Nós temos soluções inteligentes e desenvolvidas de acordo com o perfil da sua empresa. Você veja, Antônio, que o processo ele segue um fluxograma que permite adequações de acordo com a necessidade dos clientes de vocês. Seus clientes. Olha, que eu achei interessante, mas apesar de suprir algumas necessidades aqui da nossa empresa, eu vou ser sincero, eu acho que eu vejo... Mas qual é o problema desse cara? Meu Deus, a minha apresentação foi perfeita e as condições são ótimas. Será que ele é chato assim mesmo e pronto? Não caia na tentação de arranjar desculpas em momento algum. Pense em sua apresentação e veja que algumas dúvidas podem ser pertinentes ou que houve falha na comunicação. É preciso clarificar. A apresentação, passo de número 4, é o momento perfeito para colocar toda a sua criatividade em prática. Lembre-se dos passos anteriores e do comportamento da pessoa com quem está negociando para identificar o seu perfil. Esta é a melhor forma de descobrir que tipos de recursos fazem mais efeito em cada pessoa. Visuais, sonoros ou os que remetem a sentimentos e emoções. Ajuste, então, sua conduta ao perfil da pessoa. Os vendedores sempre devem proporcionar um test drive para os clientes. Faça com que eles deitem no colchão, derramem água no sofá impermeável, pisem no acelerador, vejam a qualidade da imagem e experimentem as funções do aparelho. Fuja do previsível. Quem vende por telefone pode enviar uma amostra do produto para o cliente, mas não deve abrir mão de um diferencial, que pode ser uma carta ou um chocolate. Tudo depende da sua criatividade. Na apostila de atividades, há uma descrição detalhada dos perfis de comportamento. Estude o material e treine o conteúdo no exercício correspondente. Nós precisamos de uma flexibilidade na produção. E eu não consigo ver isso possível na estrutura de vocês. É flexibilidade na produção ou na área de desenvolvimento? Em ambas. Na verdade, nós exigimos uma série de certificações de qualidade e fazemos auditorias constantes junto aos nossos fornecedores. Viu quantos pontos ele levanta? Não seja pretensioso. Seja realista e preveja dúvidas e objeções. E quando estas situações surgirem, escute atentamente. A nossa área de pesquisa e desenvolvimento está na fase final de ampliação, que foi acompanhada e certificada em qualidade total. Além disso, Antônio, o nosso controle ele realiza testes semanais de qualidade e o acompanhamento de toda a produção. Eu te entendo, mas o que nós precisamos é de troca de dados constantemente. Eu também preciso de um técnico que acompanhe e treine o nosso pessoal periodicamente. Esse procedimento é padrão em nossa estrutura. Mas eu posso acompanhar esse processo? Claro, nós temos o acompanhamento online, em tempo real. Antônio está apresentando objeções diversas, testando a capacidade da empresa e a persistência e a paciência dela. Agora, ele vai tentar mudar a situação. Ok, Clara. Eu achei muito interessante.
Eu gostaria, então, de ficar com uma proposta, né, para poder analisar com mais tempo, e eu entro em contato com você. Cuidado! Pode até ser que ele ligue, mas a situação se torna menos favorável a ela. Neste momento, saiba resgatar o processo de negociação. Nós podemos aproveitar que estamos aqui juntos e analisá-la. Eu posso responder às suas dúvidas agora mesmo. Veja que ela está segura e agora mantenha a objetividade necessária para esclarecer pontos e mostrar vantagens. Mas há um ponto fundamental que ele aborda agora. Olha, Clara, esses valores aqui da tua proposta são muito altos. Concessões são vantagens oferecidas para facilitar a negociação. Elas devem ser mútuas, de modo que o diálogo avance para ambas as partes. Quando o assunto é preço, espere sempre o final da conversa. No momento ideal, seja ousado, estabeleça um valor alto para a venda ou então ofereça um valor baixo no caso de compra. Mas sempre com prudência. Se a sua proposta for abusiva ou estiver fora dos padrões aceitáveis, pode acabar reduzindo a zero suas chances de sucesso. Perceba que a pessoa não sabe do seu planejamento. Por isso, quando você concede, mesmo que dentro de suas expectativas, faz com que ela pense que está em vantagem. Eu gostaria de propor o seguinte. Receber uma contra-oferta não quer dizer que você precisa aceitá-la. Ao contrário, negocie. É aí que entram as qualidades de um bom negociador. Algumas delas são: capacidade de aprender com a experiência, persistência, expectativas elevadas, inspirar confiança, habilidade em ouvir e compreender e criatividade. Agora confira estas dicas. Sim, eu entendo o seu ponto. E se nós oferecermos um cronograma mais flexível? Concorde com as pessoas, mostrando então argumentos lógicos. Você defende interesses e não posições. Isso quer dizer que você deve focar nos pontos da negociação sem levá-la para o lado pessoal. Isso é interessante, mas e os custos? Eles vão ficar ainda maiores para nós? Não, eu posso manter os mesmos valores, desde que possamos fazer um acordo de duração maior, não é? Saiba como lidar com concessões. Elas não significam perder, mas ceder em momentos estratégicos. Eu recebi uma proposta de um concorrente seu. Ele me oferece essa mesma flexibilidade por um preço muito mais baixo. Olha, eu posso estar enganada, Antônio, mas o mercado não tem concorrentes que possam oferecer um serviço desse porte com a garantia total de entrega no prazo que nós temos. Tome cuidado com ameaças. Não as deixe afetar seu raciocínio. Mas, de qualquer forma, esse valor está muito acima do que nós gostaríamos de pagar. Veja, Antônio, isso não é uma prática comum na empresa, tá? Mas podemos fazer um valor diferenciado nos primeiros meses de contrato. Quando fizer uma concessão ou oferecer um desconto, justifique a atitude e valorize seu produto ou serviço. Eu proponho uma redução de 10% nos primeiros 6 meses. E se fossem 5 nos primeiros 3? 8 em 6 meses, com mais flexibilidade no pagamento. Certo. 7 em 4 meses e com essa flexibilidade. Valores e formas de pagamento são as objeções mais fortes e mais comuns numa negociação. Defina antes de negociar as concessões que fará e até onde você pode chegar. E finalmente entenda que uma negociação não é um combate, é uma conquista, a sua conquista. A clarificação, nosso quinto passo, é a parte mais decisiva da negociação. O momento de esclarecer dúvidas e neutralizar objeções. Sua argumentação deve ser baseada nas informações obtidas na fase de exploração. Desta forma, você terá mais chances de contornar as objeções. Não se surpreenda caso receba uma contraoferta. Afinal de contas, você se preparou, estabelecendo margens de segurança. Esta é a hora de ceder em algum aspecto e aproveitar para propor algo em troca. Desconto por prazo, brinde por venda adicional ou frete sem custo por pagamento à vista são alguns exemplos. Tome cuidado para nunca ceder rapidamente. Isso fará com que você fique em uma posição de desvantagem, pois a pessoa não irá interpretar a concessão como um real benefício. Aplique agora todo o aprendizado sobre a clarificação para o exercício da apostila de atividades. Tá certo. Quanto tempo nós levaríamos para implementar o sistema? Atenção, veja o sinal de aceitação. Responda de forma clara as dúvidas finais e conduza a situação. Uns 15 dias após a assinatura do contrato.
Fechamos nesses termos, então? Sim, fechamos. Ótimo. Então vamos rever os pontos para que eu possa fazer o seu contrato. Tá aqui. Mais um momento que requer atenção. A revisão dos itens do acordo para que não fiquem dúvidas ou mal-entendidos. Depois de visitas, de ligações telefônicas, de preparação e pesquisa e de esperar 40 minutos, enfim, de todo este trabalho, tudo deve estar muito claro para ambas as partes. Providencie uma proposta, um termo de aceite como formalização da negociação. Então estamos acertados. Sim, perfeitamente. Eu estou com a proposta assinada e providencio o contrato. Quando é que podemos assinar? Amanhã pela manhã, 10 horas, tá bom pra você? 10h30 é melhor. 10h30, então. Ok, obrigada, Antônio. Obrigado. Boa tarde. Foi uma bela negociação. Os dois acabaram se saindo muito bem. Mas você acha que terminou tudo por aqui? Pois não, dona Márcia? Ah, sim. Peça ela que entre, por favor. Obrigado. Bom dia, Clara. Bom dia, Antônio. Por favor, sente-se. Obrigada. Bom, eu trouxe o novo cronograma, como combinamos ontem. Eu gostaria que você verificasse. Certo. E o contrato? Ah, está aqui. Ah, ótimo, obrigado. Eu só preciso passar no jurídico para que eles possam fazer uma análise. Ok, sem problemas. Passo de número 6. Uma iniciativa tomada no momento certo conduzirá a negociação a um fechamento definitivo. Prepare-se para conduzir o diálogo. Fique atento aos sinais de aceitação, físicos e verbais. Por exemplo, dúvidas sobre manutenção e cuidados com o produto são indícios claros de intenção de compra. Quando percebê-los, formalize a proposta, pois este é o momento ideal. Evite a qualquer custo adiamentos de decisão, a não ser que você seja o comprador e esteja inseguro com a proposta. Ao final do acordo, reforce os pontos principais para evitar mal-entendidos. E não se esqueça do nosso amigo da apostila, que está precisando de muita ajuda com a ação final de sua negociação. Tem um ponto que vai ser delicado, é referente à nossa remessa para o Chile. Esse cliente ele exige uma série de procedimentos. Eu queria ver se... Veja que está tudo apenas começando. A assinatura do contrato dá início a um relacionamento comercial. Isso quer dizer que há um processo de implementação de acordo com os termos negociados e eles devem ser respeitados com rigor. Clara terá que rever processos continuamente e acompanhar a situação deste cliente. Ela avaliará resultados para a sua empresa e para o cliente, cuidando para que haja a efetividade na prestação do serviço e no relacionamento que eles passam a ter. Antônio fará a mesma coisa, verificando resultados e benefícios para a empresa que representa. Negócio fechado. Pare agora e dedique um tempo para avaliar o processo como um todo, detalhadamente. Busque falhas cometidas em cada uma das etapas e identifique as dificuldades causadas por elas. Seja criterioso e elimine para sempre comportamentos agressivos, imediatismo, falta de paciência ou de objetividade da sua postura como negociador. Você só tem a ganhar. Manter um relacionamento saudável após uma negociação bem-sucedida, além de evitar estresse e desgastes, aumentará a possibilidade de novas prospecções entre as partes envolvidas. Isso se aplica para todos os casos, inclusive para a situação que estamos acompanhando na apostila. Pense nisso e confie no seu trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Até que enfim nos conhecemos pessoalmente. Pois é, depois de muito telefone. Por favor, sente-se. Belo escritório, hein? Obrigado. Eu vejo que você gosta de arte. É, sim, eu gosto muito. Eu tenho umas telas modernas no meu escritório. É? Que conversa mole, hein? Nada disso. Ela está buscando uma identificação com ele para torná-lo receptivo. Está quebrando gelo, lidando com emoções e interesses em comum para gerar confiança e criar um clima construtivo. Vamos voltar um pouco e ver o que Clara viu.
Ao entrar, ela analisou o ambiente e encontrou esculturas e quadros na parede. São elementos de destaque na sala dele. É fundamental criar esse tipo de identificação na abertura através de associações simples. Mas para isso é preciso sensibilidade e capacidade de observar o contexto. Ela tem uma atitude proativa e confiante. Ele parece receptivo a isso. Observe o ambiente, o não verbal e se informe antes da negociação. Passo número 2, a abertura. Este é o momento de aumentar as semelhanças e diminuir diferenças com o negociador que está do outro lado. A nossa palavra-chave aqui é sintonia. Seja observador e descubra elementos de identificação. Aproveite para fazer associações simples, de gostos pessoais, hobbies e amenidades. Agindo dessa forma, você estará quebrando o gelo e criando um vínculo com a pessoa. Mas tome cuidado, use sempre o seu bom senso, pois um erro de interpretação ou um assunto delicado podem afetar negativamente o clima da negociação. Ao telefone, a atenção deve ser ainda maior. Repare sempre no tom de voz e também nos silêncios repentinos. Estes sinais servem de indicadores para o andamento da negociação. Para quem lida diretamente com o público, é importante se livrar de preconceitos. Outra boa recomendação são as perguntas abertas, pois elas induzem a reflexões mais amplas, impossibilitando respostas como sim ou não. Tente agora adaptar o bom desempenho de Clara, na fase de abertura, para a realidade de Marcelo, na apostila de atividades. Então, Antônio, sua empresa vem ampliando os negócios. Sim, você está bem informada, hein? Faz parte, né? Inclusive, vocês estão ampliando o parque industrial, não é verdade? Acabamos de construir uma nova unidade. Nós descobrimos uma demanda importante e acabamos de fechar aí novos negócios e contratos que vão fazer Vamos deixar o teor da conversa de lado e nos ater ao que está acontecendo nesta negociação. Além de demonstrar o conhecimento que tem sobre o mercado e a empresa dele, Clara está explorando temas importantes. Para fechar boas vendas, precisamos obter informações sobre os clientes. E a melhor maneira de fazê-lo é perguntando. Não complique. Suas perguntas devem ser fáceis de entender. Comece de forma mais generalizada e depois vá focando seus questionamentos rumo ao fechamento. Se você perceber que o cliente está se intimidando com as perguntas, explique que seu objetivo com elas é ajudá-lo a fazer a escolha certa. Ela escuta atentamente enquanto observa a atitude dele e coleta mais informações. Este procedimento parte de ambos os lados. Enquanto ele expõe, também a observa. O terceiro passo, a exploração, é uma fase fundamental em nossa caminhada. Nessa etapa é que coletamos todas as informações sobre o cliente e as necessidades apresentadas por ele. Por isso, tenha muita atenção. Se ficar inseguro ou não entender algo plenamente, seja sincero ou repita a questão. Dê espaços entre uma pergunta e outra, para que a pessoa não se sinta em um interrogatório. Escute as respostas com cuidado, pois elas servirão de embasamento para a sua argumentação. E não menospreze os detalhes, eles podem carregar informações valiosas. Este passo deve ser encarado pelos vendedores como uma bela oportunidade de satisfação do cliente, ou ainda como impulsor de uma venda adicional. Isso porque ele estará tendo acesso às necessidades identificadas ou expostas pelo próprio comprador. Caso tenha dúvidas quanto à sinceridade da pessoa, faça uma pergunta cuja resposta você já conheça. É uma forma simples e praticamente infalível de acabar com as incertezas. Ajude agora o nosso amigo no exercício da apostila. Identificamos a partir disso novas necessidades. Entendo, é natural que existam novas necessidades com ampliação. Mas veja, Antônia, a nossa empresa é super conceituada e experiente nesse tipo de atendimento. São 23 anos de experiência com profissionais especializados em oferecer soluções possíveis e específicas em diferentes aspectos. Você com certeza já deve ter Mais ouvido um falar sinal de nós. vermelho. Inclusive, se Este quiser é um acessar dos o momentos site cruciais para a negociação. A apresentação. É necessário ser criativo e ativo sem intimidar o interlocutor.
Durante esta fase, é fundamental usar lógica e coerência, apoiadas em uma linguagem clara e concisa, adequada ao momento. É possível explorar canais sensoriais com materiais de apoio, como elementos gráficos e audiovisuais, olfativos, táteis e gustativos, se a ocasião e o produto assim permitirem. São elementos que personalizam as soluções e os benefícios que você oferece. Esteja atento a tudo que ouvir na apresentação para poder ter subsídios na hora de negociar. E, ao construir sua apresentação, defina com clareza suas metas e sua linguagem. Voltando. Eu trouxe uma apresentação audiovisual que, se você me permitir, eu gostaria de mostrar agora mesmo. Demorada? Não, 5 minutos. É só para que você conheça um pouco mais da nossa estrutura. Então é isso. Nós temos soluções inteligentes desenvolvidas de acordo com o perfil da sua empresa. Você veja, Antônio, que o processo ele segue um fluxograma que permite adequações de acordo com a necessidade dos clientes de vocês. Olha, que eu achei interessante, mas apesar de suprir algumas necessidades aqui da nossa empresa, eu vou ser sincero, eu acho que eu vejo... Mas qual é o problema desse cara? Meu Deus, a minha apresentação foi perfeita e as condições são ótimas. Será que ele é chato assim mesmo e pronto? Não caia na tentação de arranjar desculpas em momento algum. Pense em sua apresentação e veja que algumas dúvidas podem ser pertinentes ou que houve falha na comunicação. É preciso clarificar. A apresentação, passo de número 4, é o momento perfeito para colocar toda a sua criatividade em prática. Lembre-se dos passos anteriores e do comportamento da pessoa com quem está negociando para identificar o seu perfil. Esta é a melhor forma de descobrir que tipos de recursos fazem mais efeito em cada pessoa. Visuais, sonoros ou os que remetem a sentimentos e emoções. Ajuste, então, sua conduta ao perfil da pessoa. Os vendedores sempre devem proporcionar um test drive para os clientes. Faça com que eles deitem no colchão, derramem água no sofá impermeável, pisem no acelerador, vejam a qualidade da imagem e experimentem as funções do aparelho. Fuja do previsível. Quem vende por telefone pode enviar uma amostra do produto para o cliente, mas não deve abrir mão de um diferencial, que pode ser uma carta ou um chocolate. Tudo depende da sua criatividade. Na apostila de atividades, há uma descrição detalhada dos perfis de comportamento. Estude o material e treine o conteúdo no exercício correspondente. Nós precisamos de uma flexibilidade na produção. E eu não consigo ver isso possível na estrutura de vocês. É flexibilidade na produção ou na área de desenvolvimento? Em ambas. Na verdade, nós exigimos uma série de certificações de qualidade e fazemos auditorias constantes junto aos nossos fornecedores. Viu quantos pontos ele levanta? Não seja pretensioso. Seja realista e preveja dúvidas e objeções. E quando estas situações surgirem, escute atentamente. A nossa área de pesquisa e desenvolvimento está na fase final de ampliação, que foi acompanhada e certificada em qualidade total. Além disso, Antônio, o nosso controle ele realiza testes semanais de qualidade e o acompanhamento de toda a produção. Eu te entendo, mas o que nós precisamos é de troca de dados constantemente. Eu também preciso de um técnico que acompanhe e treine o nosso pessoal periodicamente. Esse procedimento é padrão em nossa estrutura. Mas eu posso acompanhar esse processo? Claro, nós temos o acompanhamento online, em tempo real. Antônio está apresentando objeções diversas, testando a capacidade da empresa e a persistência e a paciência dela. Agora, ele vai tentar mudar a situação. Ok, Clara. Eu achei muito interessante. Eu gostaria, então, de ficar com uma proposta, para poder analisar com mais tempo. E eu entro em contato com você. Cuidado! Pode até ser que ele ligue, mas a situação se torna menos favorável a ela. Neste momento, saiba resgatar o processo de negociação. Nós podemos aproveitar que estamos aqui juntos e analisá-la. Eu posso responder às suas dúvidas agora mesmo. Veja que ela está segura e agora mantenha a objetividade necessária para esclarecer pontos e mostrar vantagens. Mas há um ponto fundamental que ele aborda agora.
Olha, Clara, esses valores aqui da tua proposta são muito altos. Concessões são vantagens oferecidas para facilitar a negociação. Elas devem ser mútuas, de modo que o diálogo avance para ambas as partes. Quando o assunto é preço, espere sempre o final da conversa. No momento ideal, seja ousado, estabeleça um valor alto para a venda ou então ofereça um valor baixo no caso de compra. Mas sempre com prudência. Se a sua proposta for abusiva ou estiver fora dos padrões aceitáveis, pode acabar reduzindo a zero suas chances de sucesso. Perceba que a pessoa não sabe do seu planejamento. Por isso, quando você concede, mesmo que dentro de suas expectativas, faz com que ela pense que está em vantagem. Eu gostaria de propor o seguinte. Receber uma contra-oferta não quer dizer que você precisa aceitá-la. Ao contrário, negocie. É aí que entram as qualidades de um bom negociador. Algumas delas são: capacidade de aprender com a experiência, persistência, expectativas elevadas, inspirar confiança, habilidade em ouvir e compreender e criatividade. Agora confira estas dicas. Sim, eu entendo o seu ponto. E se nós oferecermos um cronograma mais flexível? Concorde com as pessoas, mostrando então argumentos lógicos. Você defende interesses e não posições. Isso quer dizer que você deve focar nos pontos da negociação sem levá-la para o lado pessoal. Isso é interessante, mas e os custos? Eles vão ficar ainda maiores para nós? Não, eu posso manter os mesmos valores, desde que possamos fazer um acordo de duração maior, não é? Saiba como lidar com concessões. Elas não significam perder, mas ceder em momentos estratégicos. Eu recebi uma proposta de um concorrente seu. Ele me oferece essa mesma flexibilidade por um preço muito mais baixo. Olha, eu posso estar enganada, Antônio, mas o mercado não tem concorrentes que possam oferecer um serviço desse porte com a garantia total de entrega no prazo que nós temos. Tome cuidado com ameaças. Não as deixe afetar seu raciocínio. Mas, de qualquer forma, esse valor está muito acima do que nós gostaríamos de pagar. Veja, Antônio, isso não é uma prática comum na empresa, tá? Mas podemos fazer um valor diferenciado nos primeiros meses de contrato. Quando fizer uma concessão ou oferecer um desconto, justifique a atitude e valorize seu produto ou serviço. Eu proponho uma redução de 10% nos primeiros 6 meses. E se fossem 5 nos primeiros 3? 8 em 6 meses, com mais flexibilidade no pagamento. Certo. 7 em 4 meses e com essa flexibilidade. Valores e formas de pagamento são as objeções mais fortes e mais comuns numa negociação. Defina antes de negociar as concessões que fará e até onde você pode chegar. E finalmente entenda que uma negociação não é um combate, é uma conquista, a sua conquista. A clarificação, nosso quinto passo, é a parte mais decisiva da negociação. O momento de esclarecer dúvidas e neutralizar objeções. Sua argumentação deve ser baseada nas informações obtidas na fase de exploração. Desta forma, você terá mais chances de contornar as objeções. Não se surpreenda caso receba uma contraoferta. Afinal de contas, você se preparou, estabelecendo margens de segurança. Esta é a hora de ceder em algum aspecto e aproveitar para propor algo em troca. Desconto por prazo, brinde por venda adicional ou frete sem custo por pagamento à vista são alguns exemplos. Tome cuidado para nunca ceder rapidamente. Isso fará com que você fique em uma posição de desvantagem, pois a pessoa não irá interpretar a concessão como um real benefício. Aplique agora todo o aprendizado sobre a clarificação para o exercício da apostila de atividades. Tá certo. Quanto tempo nós levaríamos para implementar o sistema? Atenção, veja o sinal de aceitação. Responda de forma clara as dúvidas finais e conduza a situação. Uns 15 dias após a assinatura do contrato. Fechamos nesses termos, então? Sim, fechamos. Ótimo. Então vamos rever os pontos para que eu possa fazer o seu contrato. Ok. Mais um momento que requer atenção. A revisão dos itens do acordo para que não fiquem dúvidas ou mal-entendidos. Depois de visitas, de ligações telefônicas, de preparação e pesquisa e de esperar 40 minutos, enfim, de todo este trabalho, tudo deve estar muito claro para ambas as partes.
providencie uma proposta, um termo de aceite como formalização da negociação. Então estamos acertados. Sim, perfeitamente. Eu estou com a proposta assinada e providencio o contrato. Quando é que podemos assinar? Amanhã pela manhã, 10 horas, tá bom pra você? 10h30 é melhor. 10h30, então. Ok, obrigada, Antônio. Obrigado. Boa tarde. Foi uma bela negociação. Os dois acabaram se saindo muito bem. Mas você acha que terminou tudo por aqui? Pois não, dona Márcia? Ah, sim. Peça ela que entre, por favor. Obrigado. Bom dia, Clara. Bom dia, Antônio. Por favor, sente-se. Obrigada. Bom, eu trouxe o novo cronograma, como combinamos ontem. Eu gostaria que você verificasse. Certo. E o contrato? Ah, está aqui. Ah, ótimo, obrigado. Eu só preciso passar no jurídico para que eles possam fazer uma análise. Ok, sem problemas. Passo de número 6. Uma iniciativa tomada no momento certo conduzirá a negociação a um fechamento definitivo. Prepare-se para conduzir o diálogo. Fique atento aos sinais de aceitação, físicos e verbais. Por exemplo, dúvidas sobre manutenção e cuidados com o produto são indícios claros de intenção de compra. Quando percebê-los, formalize a proposta, pois este é o momento ideal. Evite a qualquer custo adiamentos de decisão, a não ser que você seja o comprador e esteja inseguro com a proposta. Ao final do acordo, reforce os pontos principais para evitar mal-entendidos. E não se esqueça do nosso amigo da apostila, que está precisando de muita ajuda com a ação final de sua negociação. Tem um ponto que vai ser delicado, é referente à nossa remessa para o Chile. Esse cliente ele exige uma série de procedimentos. Eu queria ver se... Veja que está tudo apenas começando. A assinatura do contrato dá início a um relacionamento comercial. Isso quer dizer que há um processo de implementação de acordo com os termos negociados e eles devem ser respeitados com rigor. Clara terá que rever processos continuamente e acompanhar a situação deste cliente. Ela avaliará resultados para a sua empresa e para o cliente, cuidando para que haja a efetividade na prestação do serviço e no relacionamento que eles passam a ter. Antônio fará a mesma coisa, verificando resultados e benefícios para a empresa que representa. Negócio fechado. Pare agora e dedique um tempo para avaliar o processo como um todo, detalhadamente. Busque falhas cometidas em cada uma das etapas e identifique as dificuldades causadas por elas. Seja criterioso e elimine para sempre comportamentos agressivos, imediatismo, falta de paciência ou de objetividade da sua postura como negociador. Você só tem a ganhar. Manter um relacionamento saudável após uma negociação bem-sucedida, além de evitar estresse e desgastes, aumentará a possibilidade de novas prospecções entre as partes envolvidas. Isso se aplica para todos os casos, inclusive para a situação que estamos acompanhando na apostila. Olá, eu sou Silvia Campos. Quero lhe dar as boas-vindas à segunda edição do kit Os 7 Passos da Negociação Eficaz. Todos nós negociamos em diversas situações do dia a dia. Veja só, um pedido de aumento, uma conversa em família, uma venda, são apenas alguns exemplos de casos em que dominar técnicas podem nos trazer resultados surpreendentes. Criei esse método a partir de muita observação e estudo, somados à experiência dos maiores especialistas do mercado. O kit aborda o tema de forma dinâmica, desde a preparação, momento que antecede o encontro, até o controle e avaliação, etapa posterior à negociação propriamente dita. Veremos o contato inicial, a exploração de necessidades e a apresentação de soluções adequadas, sem esquecer da clarificação, hora de sanar as dúvidas e da ação final, quando o negociador conduz o diálogo rumo ao fechamento.
Com todo o material revisto e ampliado, você terá a oportunidade de estudar o processo acompanhando 2 casos simultaneamente: o Business to Business de Clara e Antônio, no vídeo, e a negociação mais casual de Marcelo, presente na apostila de atividades. Continue conosco, fique atento e aprenda uma nova maneira de negociar. Então estamos acertados. Sim, perfeitamente. Eu estou com a proposta assinada e eu providencio o contrato. Quando é que podemos assinar? Amanhã de manhã. 10 horas, tá bom pra você? 10h30 é melhor. 10h30, então. Ok, obrigada, Antônio. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eles pensam ter feito um bom negócio, mas para chegar a um acordo e assinar o contrato que eles vão fazer amanhã pela manhã, é necessário muito trabalho, competência e muito mais. É necessário conduzir uma boa negociação. A partir de agora, nós vamos voltar um pouco no tempo e descobrir como eles conduziram este processo. O que ela está vendendo? Não importa. Qual a necessidade dele? Também não faz diferença. O que interessa é que eles passaram por uma série de fases diferentes, mas fundamentais para que ela possa fornecer algo de que ele precisa em condições aceitáveis para ambas as partes. Vamos analisar os 7 passos para uma negociação eficaz e entender por que negociar leva sempre aos maiores sucessos. Diga, dona Márcia. Ah, sim, é Clara. Peça ela que aguarde um pouco. Por favor. Agora vamos ver qual o interesse dela em me oferecer o serviço da sua empresa. Veja só, ele a está testando. Ou melhor, testando seu empenho nesta negociação. Vai deixá-la esperando por cerca de 40 minutos. Ele quer saber qual o interesse dela, além de cansá-la um pouco para ganhar força na negociação. Agora, vamos conhecer Clara. Ela é uma executiva que veio oferecer os serviços de sua empresa a Antônio. Há cerca de um mês, Clara vem tendo contatos por telefone com ele. A empresa de Antônio é um cliente representativo. Agora, finalmente, ela vai apresentar uma proposta. Dona Márcia, peça que ela entre. Boa tarde. Boa tarde. Opa, sinal vermelho. Veja que ele conseguiu desestabilizá-la. Eles agora são mais adversários do que negociadores. Olhe para trás e analise a sua postura como negociador. Quando entrar em uma negociação, deixe suas preocupações e problemas pessoais do lado de fora. Mantenha uma postura firme. Evite conflitos, mas não deixe de se posicionar quando necessário. Não perca o foco e tenha sempre os seus objetivos em mente. Conhecer a si mesmo é o passo 0 do negociador de sucesso. Vamos entender o que é negociar. Negociar é conciliar interesses divergentes e obter o melhor resultado possível para ambas as partes. Não importa o quanto elas discordem. Sabendo disto, a postura agressiva não leva a lugar algum. Vamos ver o que Clara fez para se preparar para este encontro. Ela teve vários contatos com Antônio, levantou a situação da empresa no mercado, qual a posição de Antônio na empresa, identificou critérios objetivos e alternativas a objeções, colocou no papel os interesses comuns e os benefícios que poderão ter, estabeleceu uma estratégia levando em conta os valores da empresa e preparou uma proposta na qual confia plenamente. Mas e ele? Ele buscou informações sobre a empresa que ela representa e sua posição na hierarquia. Estimou o quanto valeria o serviço, como conseguir benefícios nesta negociação e determinou que ela teria que esperar. Esta é uma estratégia dele para mostrar a sua posição na empresa e para avaliar a importância que ela dá ao encontro que terão. Ela pode encarar isso como tempo perdido,
mas demonstrar má vontade pode ser terrível. Seu trabalho anterior está sendo desperdiçado. Pense no melhor cenário. Não importa o ambiente, que pode ser diverso. Um estado mental positivo condiciona atitudes positivas. Isso engloba desde a linguagem até o gestual. Em uma conversa, apenas 7% do impacto é gerado pelas palavras, 38% é condicionado pela entonação e 55% pelo não verbal. Muito bem. O primeiro passo, a preparação, consiste basicamente em várias precauções a serem tomadas. Para começar, se antecipe e leve informações sobre a empresa e a pessoa com quem vai negociar. Procure saber o real poder de decisão que ela possui. Preveja as possíveis objeções e tenha em mente alternativas para neutralizá-las. Estabeleça um piso mínimo se estiver vendendo e um máximo caso seja o comprador. Calcule o tempo que usará em cada etapa e mantenha-se firme durante todo o processo. Lembre das tentativas de intimidação de Antônio e Clara. E tenha em mente que elas são comuns na rotina do vendedor. Portanto, não se abale. Aproveite para estabelecer os benefícios dos seus produtos ou serviços, analisar as condições da concorrência e observar o perfil do seu cliente. Não se esqueça ainda de se preparar para lidar com as objeções mais comuns apresentadas por ele. Nas vendas por telefone, além de seguir as dicas anteriores, é importante tentar imaginar como é o seu cliente. Utilize dados que estão ao seu alcance, como o histórico, por exemplo. E esteja sempre atento à postura que está passando através de sua voz. Você viu como Antônio e Clara se saíram neste primeiro passo. Agora é hora de ajudar o Marcelo em sua preparação. Abra a apostila de atividades e mãos à obra. Olá, eu sou Silvia Campos. Quero lhe dar as boas-vindas à segunda edição do kit Os 7 Passos da Negociação Eficaz. Todos nós negociamos em diversas situações do dia a dia. Veja só, um pedido de aumento, uma conversa em família, uma venda, são apenas alguns exemplos de casos em que dominar técnicas podem nos trazer resultados surpreendentes. Criei esse método a partir de muita observação e estudo, somados à experiência dos maiores especialistas do mercado. O kit aborda o tema de forma dinâmica, desde a preparação, momento que antecede o encontro, até o controle e avaliação, etapa posterior à negociação propriamente dita. Veremos o contato inicial, a exploração de necessidades e a apresentação de soluções adequadas, sem esquecer da clarificação, hora de sanar as dúvidas e da ação final, quando o negociador conduz o diálogo rumo ao fechamento. Com todo o material revisto e ampliado, você terá a oportunidade de estudar o processo, acompanhando 2 casos simultaneamente: o business to business de Clara e Antônio, no vídeo, e a negociação mais casual de Marcelo, presente na apostila de atividades. Continue conosco, fique atento e aprenda uma nova maneira de negociar. Então estamos acertados. Sim, perfeitamente. Eu estou com a proposta assinada e eu providencio o contrato. Quando é que podemos assinar? Amanhã de manhã. 10 horas, tá bom pra você? 10h30 é melhor. 10h30 então. Ok, obrigada, Antônio. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eles pensam ter feito um bom negócio, mas para chegar a um acordo e assinar o contrato que eles vão fazer amanhã pela manhã, é necessário muito trabalho, competência e muito mais. É necessário conduzir uma boa negociação. A partir de agora, nós vamos voltar um pouco no tempo e descobrir como eles conduziram este processo. O que ela está vendendo? Não importa. Qual a necessidade dele? Também não faz diferença. O que interessa é que eles passaram por uma série de fases diferentes, mas fundamentais para que ela possa fornecer algo de que ele precisa em condições aceitáveis para ambas as partes. Vamos analisar os 7 passos para uma negociação eficaz e entender por que negociar leva sempre aos maiores sucessos. Diga, dona Márcia. Ah, sim, é Clara.
Peça ela que aguarde um pouco. Por favor. Agora vamos ver qual o interesse dela em me oferecer o serviço da sua empresa. Veja só, ele a está testando. Ou melhor, testando seu empenho nesta negociação. Vai deixá-la esperando por cerca de 40 minutos. Ele quer saber qual o interesse dela, além de cansá-la um pouco para ganhar força na negociação. Agora, vamos conhecer Clara. Ela é uma executiva que veio oferecer os serviços de sua empresa a Antônio. Há cerca de um mês, Clara vem tendo contatos por telefone com ele. A empresa de Antônio é um cliente representativo. Agora, finalmente, ela vai apresentar uma proposta. Dona Márcia, peça que ela entre. Boa tarde. Boa tarde. Opa, sinal vermelho. Veja que ele conseguiu desestabilizá-la. Eles agora são mais adversários do que negociadores. Olhe para trás e analise a sua postura como negociador. Quando entrar em uma negociação, deixe suas preocupações e problemas pessoais do lado de fora. Mantenha uma postura firme. Evite conflitos, mas não deixe de se posicionar quando necessário. Não perca o foco e tenha sempre os seus objetivos em mente. Conhecer a si mesmo é o passo zero do negociador de sucesso. Vamos entender o que é negociar. Negociar é conciliar interesses divergentes e obter o melhor resultado possível para ambas as partes. Não importa o quanto elas discordem. Sabendo disto, a postura agressiva não leva a lugar algum. Vamos ver o que Clara fez para se preparar para este encontro. Ela teve vários contatos com Antônio, levantou a situação da empresa no mercado, qual a posição de Antônio na empresa, identificou critérios objetivos e alternativas a objeções, colocou no papel os interesses comuns e os benefícios que poderão ter. Estabeleceu uma estratégia levando em conta os valores da empresa e preparou uma proposta na qual confia plenamente. Mas e ele? Ele buscou informações sobre a empresa que ela representa e sua posição na hierarquia. Estimou o quanto valeria o serviço, como conseguir benefícios nesta negociação e determinou que ela teria que esperar. Esta é uma estratégia dele para mostrar a sua posição na empresa e para avaliar a importância que ela dá ao encontro que terão. Ela pode encarar isso como tempo perdido, mas demonstrar má vontade pode ser terrível. Seu trabalho anterior está sendo desperdiçado. Pense no melhor cenário. Não importa o ambiente, que pode ser diverso. Um estado mental positivo condiciona atitudes positivas. Isso engloba desde a linguagem até o gestual. Em uma conversa, apenas 7% do impacto é gerado pelas palavras, 38% é condicionado pela entonação e 55% pelo não verbal. Muito bem. O primeiro passo, a preparação, consiste basicamente em várias precauções a serem tomadas. Para começar, se antecipe e leve informações sobre a empresa e a pessoa com quem vai negociar. Procure saber o real poder de decisão que ela possui. Preveja as possíveis objeções e tenha em mente alternativas para neutralizá-las. Estabeleça um piso mínimo se estiver vendendo e um máximo caso seja o comprador. Calcule o tempo que usará em cada etapa e mantenha-se firme durante todo o processo. Lembre das tentativas de intimidação de Antônio e Clara. E tenha em mente que elas são comuns na rotina do vendedor. Portanto, não se abale. Aproveite para estabelecer os benefícios dos seus produtos ou serviços, analisar as condições da concorrência e observar o perfil do seu cliente. Não se esqueça ainda de se preparar para lidar com as objeções mais comuns apresentadas por ele. Nas vendas por telefone, além de seguir as dicas anteriores, é importante tentar imaginar como é o seu cliente. Utilize dados que estão ao seu alcance, como o histórico, por exemplo.
E esteja sempre atento à postura que está passando através de sua voz. Você viu como Antônio e Clara se saíram neste primeiro passo. Agora é hora de ajudar o Marcelo em sua preparação. Abra a apostila de atividades e mãos à obra.